Só há uma maneira de chegar até a presença de Deus, e é através do sangue. É pelo sangue do Cordeiro imolado, é pelo sangue de Jesus. E é por causa do sangue de Jesus que eu sou aceito por Deus, que você é aceito por Deus. É só através do sangue de Jesus que você pode se reconciliar de novo com Deus. A paz de nosso Senhor Jesus que é no, amém? A paz do Senhor Jesus conosco, amém? Lucas, você pode... Cadê o Lucas, gente? Você pode jogar para mim o versículo na tela? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Já tem um tempo, acho que há mais de um ano, quando Deus ministrou essa palavra no meu coração. Mas sempre quando eu vou pegar as mensagens antigas, que eu já até ministrei em algum lugar, sempre Deus traz algo novo, sempre Deus ministra algo novo. E assim que é a palavra de Deus. Às vezes você estuda um versículo, Deus fala com você alguma coisa, daqui passa um tempo, você lê de novo o mesmo versículo e Deus fala com você outra coisa, né? Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito rica nesse sentido. Então Deus acrescentou coisas novas ao meu coração. E o tema da mensagem de hoje, que Deus ministrou ao meu coração, é o poder do sangue, tá? O poder do sangue de Jesus. E Apocalipse 5, versículo 9, eu vou ler uma vez sozinha e depois a gente vai ler juntos. Eu acho que a tradução que está aqui é um pouco diferente dessa daí, mas não tem problema não. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Agora a igreja. Vamos ficar de pé para a gente ler junto esse texto? Vamos lá? Eu acho que é igual, né? Vamos ler junto? E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue... Para aí, vamos repetir de novo. E com o teu sangue... De novo, mais uma vez. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? Os irmãos podem sentar. Queridos, essa passagem da Bíblia, ela é uma das muitas passagens que nós vamos ter na Bíblia, que está poderosamente, ela está fortemente relacionada com o sangue. A verdade é que o ensino sobre o significado do sangue na Escritura Sagrada, ele vai percorrer toda a Escritura Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse. Eu costumo dizer, né, usar esse termo, né, na aula de missões, que o ensino do significado do sangue, ele é como se fosse um fio vermelho que Deus vai traçando desde lá do Gênesis. E se a gente for falar melhor sobre isso, a gente não vai falar nem que começou em Gênesis, mas que começou antes da criação. Deus já começou a traçar esse fio vermelho que vai percorrer toda a história da humanidade, até Apocalipse, né? Até os fins dos tempos, até eternidade com Deus. Então Deus, quando o homem peca lá no Éden, quando o homem cai, Adão e Eva, Deus, ele não escolhe abandonar e nem destruir a sua criação. Deus decide redimir a sua criação. E Deus decide fazer isso no decorrer da história. É no decorrer da história que Deus decide redimir a sua criação. E Deus decide que vai redimir a sua criação com sangue. Em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, nós vamos ler assim. Isso aqui já é lá quase no final
de Apocalipse, nós vamos ler assim: adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Aqui está falando sobre a besta, sobre o dragão, o falso profeta, o diabo, e diz: e adoraram-na, a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Espera lá, Jesus foi morto antes da fundação do mundo? Em Efésios capítulo 1, versículo 4, nós lemos: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, também vamos ler: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Isso significa, meu irmão, que a crucificação de Jesus, ela foi apenas uma manifestação daquilo que já havia sido decidido lá na eternidade. Deus já havia decidido tudo isso lá na eternidade, antes da fundação do mundo. A redenção existiu antes da criação. Não foi a criação primeiro e depois a redenção. Deus não tomou um susto quando o homem pecou. Deus não foi surpreendido quando Adão pecou, não, porque isso já havia sido planejado. A nossa redenção já havia sido planejada na eternidade. E Deus planejou que fosse através do sangue. Então, todos os concertos de Deus e as alianças de Deus com o homem, com o povo de Israel no Antigo Testamento, todas essas alianças, esses concertos, eles foram sancionados com sangue. Eles foram confirmados, né, com o sangue. E é isso que vai diferenciar o cristianismo, né, e o judaísmo também, das demais religiões. Porque o cristianismo, ele é a ideia central do cristianismo é a expiação dos pecados pelo sangue. Então, no cristianismo, a gente vai falar muito de sangue, é sangue, é sangue, é morte, é sacrifício, é expiação, é expiação. E as demais religiões, elas já não trabalham muito com essa questão do sacrifício, de que alguém se sacrificou, de que alguém derramou sangue, de que alguém providenciou um meio para que chegássemos até Deus. Nas demais religiões, os homens é que preparam a maneira para chegar até Deus. Eles é que criam um meio de como chegar a Deus. E o judaísmo foi a religião que, de certa forma, ela preparou o caminho para o cristianismo. O judaísmo, no início da era cristã, o que acontece com o judaísmo? Eles param de sacrificar. No início da era cristã, no início do cristianismo, os judeus, eles param de sacrificar, porque eles haviam perdido o templo e haviam perdido o altar. Então, eles fizeram umas mudanças internas na lei de Moisés e eles decidiram que, a partir desse período, eles iriam apenas se dedicar ao estudo aprofundado da lei, da Torá e dos profetas. Então, eles pararam de sacrificar. É por isso que hoje a gente não vê judeus sacrificando como era no Antigo Testamento. Em Israel, os israelitas, eles não podiam comer nada com sangue, né? Eles não podiam comer sangue. Quando o israelita saía para caçar, que ele pegava uma ave, por exemplo, ele sabia que ele precisava fazer um ritual com aquela ave, com aquela caça. Ele precisava deixar aquele sangue escorrer, aquele sangue, com o batimento do animal. Ele precisava deixar aquele sangue escorrer, cair na terra, e depois que caísse todo aquele sangue na terra, ele cobria, enterrava todo aquele sangue. E por que era assim em Israel? Em Levíticos 17:11, Deus deu a ordem. Ele disse: porque a vida do corpo está no sangue. Por isso mesmo eu dei sangue a vocês, para ser derramado no altar, a fim de obter perdão dos pecados, pois é o sangue que tira pecados. Quando Deus fala assim, porque eu dei sangue a vocês, Deus está falando aqui a respeito dos animais no Antigo Testamento.
Então, os judeus, os israelitas, eles não poderiam comer sangue. E essa lei existia para que os israelitas dessem o real valor ao sangue, como sendo algo sagrado, como sendo algo instituído por Deus. Em Israel, todos os rituais que havia em Israel envolvia sangue. E tudo, exatamente tudo, era purificado com sangue. Exceto algumas coisas que era purificado com água e com cinzas. Mas a maioria das coisas era purificado com o sangue. Era derramado centenas de litros de sangue dentro do tabernáculo. Né? Não pense você que o tabernáculo cheirava muito bem, porque não cheirava. Então, todo ano era feito esses sacrifícios expiatórios pelo pecado do povo dentro do tabernáculo. E o sangue era, então, considerado essencial para o pagamento pela culpa do pecado e para satisfazer a um Deus santo que havia sido ofendido pela criatura que ele mesmo criou. Então, o sangue, o que é o sangue, né? O sangue é um negócio misterioso, né? O sangue, ele é uma substância viva, né? Uma substância única, viva. Ele não é como os outros fluidos do nosso corpo, como as lágrimas, por exemplo, né? As lágrimas, elas são feitas, né? Elas são formadas por compostos orgânicos, assim como o nosso suor, né? A nossa urina, que a gente excreta. Então, ele é diferente, o sangue não. O sangue é um tecido, ele é um tecido vivo, né? Ele é um tecido líquido vivo. E o sangue, ele tem uma função muito importante no nosso organismo. Primeiro, que é levar nutrientes para as células do nosso corpo todo, para todos os tecidos do nosso corpo, para todos os órgãos do nosso corpo. Segundo, que ele não leva só nutrientes, mas ele leva também o oxigênio para todo o nosso corpo, para todas as células do nosso corpo. Então, se a provisão de sangue, ela se rompe numa determinada região do corpo, o que vai acontecer com essa região do corpo? Ela vai morrer. Aonde não há sangue, a carne morre, ela necrosa. Quantos aqui, quando era criança, já fez aquela brincadeira de amarrar o elástico no dedo? A gente não tem nada para fazer, aí amarra o elástico no dedo e fica vendo o dedo ficar roxo, não é verdade? Eu fiz isso. Eu sei que muita gente aqui já fez também. Amarrava e ainda ia mostrar para a mãe aqui, mãe. E o dedo ficando pretinho, né? E aí a mãe vira e fala, garoto, tira esse elástico do dedo, senão teu dedo vai cair, não é assim? E, na verdade, a mãe está certa, né? Porque se o suprimento de sangue faltar ali, aquela região, ela tende a morrer. O sangue, ele é interessante, né? Porque ele flui do coração pelas artérias, né? Ele passa pelas artérias, ele vai para a região dos capilares. A Tamara está só me olhando. Tamara está só melhorando. A Raquel tinha que falar, né? Na enfermagem, né? Vamos lá. A enfermagem adora fazer o quê? Tirar sangue, né, Tamara? Puncionar a veia, né? Ver aqueles tubinhos vermelhos enchendo. Ai, que bonito, né? A enfermagem gosta disso. E então esse sangue vai para os capilares e quando ele retorna depois para o coração, ele retorna pelas veias. E ele vai fazendo esse ciclo, ele faz 2 ciclos de 60 segundos. É coisa muito rápida essa distribuição. O coração bombeando e distribuindo sangue para todas as células do nosso corpo. Então, o sangue ele também está intimamente ligado com o oxigênio, porque quando a gente respira, né? Quando a gente faz isso, então, por meio dos pulmões, o oxigênio ele entra diretamente na circulação. E aí as células do nosso sangue, que são as hemácias, né? Quando você está lá com suspeita de anemia, o médico pede o quê para você? Um hemograma completo, né? Para ver as suas hemácias, como é que estão, a sua hemoglobina, né? O seu hematócrito, para ver suas plaquetas, os seus leucócitos. Tudo isso são células que habitam no nosso sangue. Cada uma tem a sua função, né? As plaquetas servem para quê? Para que a gente não sangre até morrer, né? Se a gente se cortar, as plaquetas estão ali para coagular aquele sangue. Os leucócitos, que são as células brancas do sangue, são responsáveis
para nos proteger, são a nossa imunidade, que nos ajudam a combater as doenças que a gente fica gripado, né? E aí você pensa que é o multigripe que cura você, mas não é não. São os leucócitos que estão lá, ó, lutando lá para derrubar lá os vírus e você ficar bem. E nós temos as hemácias, que são as células vermelhinhas. São elas que carregam oxigênio. E Deus é tão perfeito em tudo que faz, que fez essa célula diferente das outras. Porque todas as outras células do nosso corpo possuem núcleo. Não é isso que a gente aprende lá em biologia? Mas as hemácias não, elas são anucleadas, porque elas não têm nada no interior delas, porque elas precisam carregar o oxigênio para o nosso corpo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus vai lá, Deus forma primeiro um corpo, e esse corpo Deus forma do barro. Até meados de 1982, os ateus usavam esse texto para zombar dos cristãos, porque eles falavam assim, é um absurdo essa história de que Deus fez o homem um bonequinho do barro, né? E eu já até brinquei com os adolescentes lá na classe, que eu sempre perguntava para eles assim, olha, eu quero que vocês me respondam uma coisa. Adão tinha um umbigo? Aí eles demoram para responder, né? Tipo assim, não tinha não. Não tinha não. Aí não tinha umbigo, não é verdade? Porque o umbigo é uma cicatriz, não é isso aí? Que a gente carrega, porque um dia a gente teve um cordão ligado a uma placenta, né? Na barriga da nossa mãe. Adão não nasceu de mulher, correto? Adão foi feito. Aí eu brinco com eles, que depois Deus foi ver se estava bom, aí fez assim. Aí ficou o buraquinho lá. Mas não é verdade isso não está na Bíblia não. Então Deus formou Adão do barro, e os ateus zombavam dos crentes por causa dessa história, né? E isso só foi até 1982, porque eles pararam de zombar depois que alguns cientistas, estudando sobre o criacionismo, estudando sobre componentes no solo, descobriram que se você quiser fazer um homem, para fazer um homem, os ingredientes necessários estão no barro. Porque no solo são encontrados mais de 60 componentes químicos que estão no nosso corpo. Então, aí eles não falaram mais nada depois dessa, né? Então, aquele corpo que Deus formou estava ali paradinho, com os olhinhos fechados, estava ali inerte. Não havia vida em Adão. E aí Deus vai e sopra o fôlego da vida nas narinas de Adão. E então, a gente sabe que naquele momento os pulmões de Adão funcionaram. Eles encheram de oxigênio e aí aquilo ativou a circulação sanguínea de Adão e ele passou a respirar e deve ter abrido os olhos assim e pum, ficou de pé. E a Bíblia diz que ele se tornou vivo, ele se tornou alma vivente. A vida de Deus naquele momento foi passada para Adão. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus ele criou para que o homem não conhecesse a morte, né? Isso não estava nos planos de Deus que o homem conhecesse a morte. Mas o pecado trouxe a morte física, não só física, mas espiritual, para o homem. Quando Adão pecou, ele permitiu que a natureza de Satanás, que é a morte, entrasse nele. E não somente isso, mas toda a terra, toda a criação foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Então a natureza do homem foi corrompida naquele momento e o seu sangue foi manchado pelo pecado. E porque Adão é o progenitor de toda a raça humana, né? Ele é o nosso ancestral em comum, então o pecado se estendeu a nós, se estendeu a todo o descendente de Adão. Em Romanos 5,14 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando a Bíblia fala todos, é todos mesmo.
né? Às vezes as pessoas têm uma ideia errada de alguns povos isolados, né? Como eu já ouvi pessoas falarem, não vai lá naquela aldeia isolada pregar para aqueles índios que não tem contato algum com o branco, não tem contato algum com nada desse mundo nosso, eles estão lá, eles são inocentes, deixa eles na inocência deles. Isso não existe, porque o pecado é universal. E eles precisam da salvação em Jesus Cristo. E as pessoas, elas não precisam ser ensinadas a pecar, não. Desde a queda do homem, o pecado ele tem dominado a sociedade. As crianças, elas não são responsáveis pelos seus atos até que elas alcancem a idade da consciência, né, como alguns chamam, ou a idade da responsabilidade. Por fim, o pecado chega e destrói a inocência dessas crianças e ninguém precisa ensiná-las a pecar. Elas vão cometer pecado. E após Adão e Eva pecarem lá em Gênesis 3:7, nós vamos ler o seguinte: os olhos de ambos foram abertos e eles perceberam que estavam nus. Foram então juntar folhas de figueira para se cobrirem. Então, logo após Adão e Eva pecarem, eles sentiram que algo mudou. Eles se sentiram vulneráveis, como se estivessem correndo um grande perigo. Eles sentiram medo. Hoje, há no mundo todo, né, esse mundo da moda, né, esse mundo fashion, né, de estilistas, né, que fabricam vários tipos de roupa, vestimenta, com vários estilos, mas lembre-se, tudo começou com uma folha de figueira, né? O homem não foi muito criativo, né? Foi tudo com uma folha de figueira lá, que eles fizeram uns aventais lá para esconder a sua nudez. O homem e a mulher tomaram consciência da sua nudez, mas a natureza dessa nudez, ela não era só física, mas ela era também uma nudez espiritual. Agora eles estavam totalmente descobertos, vulneráveis, desprotegidos. E eles achavam que se eles se cobrissem com folhas e escondessem aquela nudez, Deus os aceitaria de novo. Então, eles estavam muito envergonhados, eles estavam com medo. Eles sabiam que Deus viria ao jardim, como Deus fazia todos os dias, todas as tardes, para conversar com Adão e Eva. Mas esse caminho improvisado pelo homem, essas folhas que o homem fez para cobrir sua nudez, não foram aceitas por Deus. Essa maneira improvisada do homem, dele tentar encontrar um meio para se chegar até Deus. Deus exatamente não aceita isso. Deus rejeitou aquelas folhas, rejeitou aquele meio, porque Deus queria que Adão e Eva entendessem que é Ele mesmo, é o próprio Deus que prepara o caminho, que providencia um meio para que o homem chegue até Ele. E Deus já tinha planejado isso, como nós lemos no início, antes da fundação do mundo. E aí a gente vai ler em Gênesis 3:21 o seguinte: o Senhor Deus fez roupa de pele de animais e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então, antes de Adão e Eva serem expulsos do jardim, Deus matou animais para fazer roupa para Adão e para Eva. Em outras palavras, Deus sacrificou um animal para cobrir o pecado deles. Então, desde o princípio, Deus estava declarando que o pagamento pelo pecado é a morte e que assim o sangue precisa ser derramado para cobrir pecado. E Deus também mostrou a sua bondade naquele momento, em suprir roupas adequadas. Ou vocês acham que aquelas folhas de figueira ia dar certo? Não ia dar certo, né? Porque ia secar, ia murchar, ia cair. Ia ter que fazer roupa de figueira todo dia, né? Todo dia ter que inventar uma roupa nova. Mas Deus foi bondoso, Deus foi gracioso, Deus manifestou sua bondade, suprindo essas roupas para proteger Adão e Eva. E como é que Deus, ele enxerga essa coisa do sangue?
Desde o princípio, Deus ele tem declarado que o pagamento pelo pecado é através do sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, todos os animais que foram mortos desde o Éden, por todo o Antigo Testamento, na primeira aliança de Deus com o povo de Israel, com Moisés, todos eles apontam para Jesus. Quando Deus chama Abraão e quando Deus lhe dá um filho, Deus lhe dá Isaac. Isaac já estava ficando adolescente e Deus, de repente, decide provar a fé de Abraão. E Deus fala: Abraão, eu quero que você entregue Isaac no altar, que você sacrifique seu filho a mim. E aquilo, naquele período, era muito comum, porque os povos pagãos, eles tinham o costume de sacrificar crianças para deuses. Mas Abraão sabia da promessa que Deus havia feito a ele, e Abraão acreditava na promessa de Deus. E quando Abraão ele vai subir o Monte Moriá para sacrificar Isaac, os seus empregados perguntam o que ele vai fazer. Né? E ele fala: olha, vocês fiquem aqui e aguardem aqui, porque só vai subir eu e o menino. Nós vamos até lá, nós vamos adorar e nós retornaremos. Ele não fala assim: eu vou, não sei se eu vou retornar. Nós retornaremos. Ele inclui ele e Isaac. Ele cria que mesmo se ele sacrificasse seu filho, Deus teria poder para ressuscitá-lo. Abraão sabia que Deus estava provando a sua fé. E Abraão foi até o fim. E quando Abraão colocou Isaac no altar e levantou o cutelo para poder sacrificar o filho, o anjo do Senhor bradou do céu e disse: não faça mal ao menino. E quando Abraão olha para o lado, ele vê que tinha ali um cordeiro. E esse cordeiro estava emaranhado com chifres num arbusto. Ele estava preso pelos chifres. E por que esse cordeiro não estava preso pela pata? Por que ele não estava preso pelo corpo, pela cabeça? Ele estava preso pelos chifres, ele não podia se machucar. Ele tinha que ser um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mancha. Porque esse cordeiro substituto de Isaac, ele aponta para Cristo, o nosso substituto na cruz. Então esse era o cordeiro perfeito que Deus estava providenciando para substituir Isaac. Então, o antigo concerto e a antiga aliança havia sempre a lembrança contínua do erro. Então, os sacrifícios que o sumo sacerdote realizava uma vez ao ano só servia para adiar o julgamento de Deus. O sangue dos sacrifícios propiciava como é que eu vou dizer? Qual o termo que eu vou usar? O sangue dos sacrifícios, ele propiciava uma suspensão temporária de 12 meses. Né? Então, ele aplacava a ira de Deus sobre o povo por 12 meses. Mas, passado 12 meses, tinha que sacrificar de novo pelo pecado, para a expiação do povo. Existe com o pecado uma consciência. Essa consciência quem colocou em nós foi Deus. A consciência que a gente tem, ela é um farol que dá para a gente a direção do que é o certo, do que é o errado. E essa consciência, ela está sempre trazendo para nós o sentimento da culpa, da nossa culpa pelo nosso pecado. Então, aqueles sacrifícios dos animais, eles não conseguiam produzir um efeito total sobre a purificação da nossa consciência. Era um efeito temporário, parcial. Os sacrifícios que eram realizados no tabernáculo aconteciam da seguinte forma. O tabernáculo ele era dividido em 2 cômodos, né? Em 2 partes. Tinha o pátio ao redor do tabernáculo e o primeiro cômodo estava ali, naquele primeiro cômodo, o altar de incenso, o candelabro, a mesa com os pães da proposição, que eram 12 pães, que simbolizavam as tribos de Israel e simbolizavam também a provisão de Deus. Tá? Simbolizava aquela refeição que Deus fazia com o povo e a provisão de Deus, o maná, que Deus sustentava o povo no deserto. Então, primeiro o sacerdote, quando ia oferecer o sacrifício pela expiação do pecado do povo, ele entrava primeiro nesse primeiro cômodo, que é o santo lugar. Então tinha o santo lugar e um outro cômodo, mas dentro do tabernáculo, por trás do véu, que era chamado de
Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Então, aqui no Santo Lugar, no primeiro cômodo, o sacerdote ele entrava todos os dias para estar com Deus, para acender lá, cuidar do altar de incenso, né? Trocar os pães da mesa da proposição. Então, ele estava ali todos os dias, no Santo Lugar. No Santíssimo Lugar, ele entrava uma vez ao ano. Então, quando o sumo sacerdote ia entrar lá dentro, antes de entrar, ele sacrificava um animal pelo perdão do pecado dele. E então ele começava a aspergir sangue sobre ele. E ele aspergia sangue sobre a roupa dele. E aí ele entrava no primeiro cômodo e começava a enfiar o isopo, que é igual uma esponja, dentro da bacia de sangue, onde foi o sangue do animal que foi sacrificado, e a aspergir sangue sobre os utensílios do tabernáculo. Então ele jogava sangue sobre o altar de incenso, entornava sangue em cima dos pães, em cima do candelabro, jogava na cortina, e ele ia entrando mais para dentro do tabernáculo. Quando ele chegava lá dentro, que o segundo cômodo era a habitação do próprio Deus, onde tinha a Arca da Aliança, e por cima da Arca da Aliança tinha o propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança, onde tem os 2 querubins com os rostos voltados para a arca, com as asas cobrindo a Arca da Aliança, o propiciatório, e ali o sumo sacerdote derramava sangue sobre o propiciatório. E então, em resposta à adoração e ao sacrifício, a glória do Senhor descia em forma de uma nuvem, em forma de fumaça que descia e recebia aquele sacrifício. E o povo se alegrava porque entendia que Deus estava recebendo aquele sacrifício no lugar do pecado de todo o povo. Então era ali dentro no propiciatório que era realizado o maior e o mais perfeito ato de expiação dos pecados. Se o sumo sacerdote, ele entrasse, é por isso que ele entrava amarrado com uma corda e com um sininho que ia fazendo barulho. Um sininho fazendo barulho. Enquanto o sininho está fazendo barulho, está tudo bem com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote está vivo, está andando, está se mexendo lá dentro, né? Porque poderia acontecer, sim, dele entrar despreparado e ele ser fulminado lá dentro. E por isso que tinha a cordinha, que ninguém ia lá dentro tirar ele, né? Então, puxava o corpo aqui para fora. Então, ele não podia entrar sem a cobertura do sangue no Santíssimo Lugar, senão ele morreria. E, na verdade, ninguém pode ficar descoberto na presença de Deus. Ninguém pode ficar descoberto, ninguém pode ficar sem a cobertura do sangue na presença de Deus. Alguns pensam que vão chegar ao céu porque fazem boas obras, porque são bonzinhos, porque ajudam o seu próximo. E acham que vai ser isso que vai salvá-los. Alguns pensam que vão chegar no céu acendendo incenso para Deus. Sinto muito dizer para você, mas a fumaça não vai te levar até Deus. Outros pensam que vão chegar à presença de Deus cantando, entoando um hino, mas a melodia também não vai funcionar. Só há uma maneira de chegar até a presença de Deus, e é através do sangue. É pelo sangue do Cordeiro imolado, é pelo sangue de Jesus. É Jesus que com o seu sangue abriu o caminho até Deus. Então, em Hebreus, vou pedir para jogar aqui, os irmãos vão acompanhando, eu não vou ler o texto todo para a gente poder ganhar tempo. Em Hebreus, capítulo 9, do versículo 22 ao 26, depois você pode ler com calma na sua casa, vai fazer um paralelo entre o tabernáculo, esse que eu acabei de explicar para vocês, como é que funcionava, o tabernáculo terreno e o tabernáculo celestial. E o autor da carta aos Hebreus, na verdade, ele vai trazer uma clareza de entendimento, porque ele vai dizer que o tabernáculo lá de Moisés, no deserto, na verdade, ele é uma cópia do tabernáculo do céu. Porque quando Deus mandou Moisés fazer, foi Deus que disse como é que tinha que ser feito, né? Foi Deus que disse.
e vai ser assim, e vai ter o candelabro, e vai ter o altar, e vai ter a cortina de tantos metros. Deus deu toda a direção para Moisés. Então o autor de Hebreu ele vai dizer o seguinte, que na verdade o que acontecia aqui na terra, lá no deserto, no tabernáculo com Moisés e com o povo, na verdade é uma cópia do que já tem no céu, que é o tabernáculo celestial. Então, nesse sentido do tabernáculo celestial, que eu vou ler para vocês aqui, como é que Jesus se apresentou nesse tabernáculo celestial, nós vamos ver que o sangue de Jesus, ele é superior ao sangue de bodes, né? Ao sangue de bezerros, né? Ao sangue de cabritos, ao sangue de bois, de touros, porque era o sangue de alguém que não tinha pecado. Se um pecador, se um de nós fosse decidir ir para a cruz para salvar a humanidade, não ia servir, né? Porque se um pecador morre, ele está apenas escolhendo a consequência do seu pecado. Mas quando um santo morre, ele está em crédito com Deus. Então foi o que aconteceu com Jesus. Então esse sangue, o sangue de Jesus, ele fala fortemente ao coração de Deus. Em Hebreus 12, 24 diz assim: e ao próprio Jesus, que nos trouxe uma nova aliança, e ao seu sangue salpicado, que perdoa gratuitamente em vez de clamar por justiça, como fez o sangue de Abel. Então aqui a Bíblia ela vai fazer um paralelo entre o sangue dos animais, de touros e bodes, entre o sangue de Abel e entre o sangue de Jesus. O sangue dos animais nós já sabemos que aplacava provisoriamente a ira de Deus. O sangue de Abel aí vai remeter a gente lá no Gênesis, quando Caim matou Abel. Vocês lembram dessa história? Caim matou seu próprio irmão. Foi o primeiro derramamento de sangue humano sobre a terra. E a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava a Deus. Era como se o sangue ficasse assim, ó: Senhor, faz-me justiça. Senhor, o Senhor vai deixar isso dessa forma. Senhor, a minha vida foi ceifada na terra. Eu não tive culpa, Senhor. O meu irmão me matou. Senhor, o Senhor vai deixar isso por isso mesmo. Senhor, faça-me justiça, faça-me justiça, faça-me justiça. E a Bíblia diz que Deus, ele ouviu o clamor do sangue de Abel, pedindo por justiça. E Deus agiu com justiça com Caim, né? Deus marcou Caim e deu uma ordem lá para Caim. E Caim foi punido, porque matou seu irmão. E então, nesse texto que você vai poder ler em casa, de Hebreus 9, 22 e 26, nós vamos ver a descrição de Jesus entrando dentro do tabernáculo celestial. E aí Jesus, quando ele entra dentro desse tabernáculo celestial, que não é o tabernáculo de Moisés, eu queria que você agora refletisse só por um momento, porque eu fiz esse texto com muito carinho, e eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos e imaginasse tudo aquilo que eu vou ler aqui para você. Então, pensa só por um momento, reflita só por um momento. Jesus, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que foi morto, que foi sacrificado em nosso lugar. A única razão da igreja existir, a única razão de eu e você estarmos aqui reunidos hoje, porque não existe outra razão. Imagine você, Jesus entrando no santo lugar do tabernáculo celestial, e em suas mãos Jesus segura uma bacia cheia de sangue. E Jesus, ele entra no tabernáculo porque Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Mas ao mesmo tempo que Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus, ele também é o sacrifício. Ele também é o Cordeiro. Então Jesus está entrando sim com uma bacia cheia do seu próprio sangue. E Jesus pega o isopo, como o sumo sacerdote fazia lá no tabernáculo de Moisés. E Jesus molha o seu sangue, ele começa a salpicar o seu sangue sobre o candelabro. E ele se dirige à mesa dos pães da proposição. E ele cobre tudo com o seu sangue. E ele salpica o seu sangue sobre o altar de incenso. E o sangue de Jesus começa a falar.
E o sangue de Jesus fala melhor do que sangue de bodes, de bezerros, de touros. E o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. E Jesus, ele continua entrando, ele vai se aproximando do trono de Deus, e ele entra no santíssimo lugar, no santo dos santos, na habitação do próprio Deus. E ali, Jesus derrama seu sangue sobre o propiciatório no céu, sobre a arca de Deus no céu. E ele cobre com seu sangue todos os utensílios do tabernáculo, como o sumo sacerdote fazia aqui na terra. E o sangue de Jesus fala. E o sangue de Jesus clama diante do Pai, mas clama mais alto do que o sangue de Abel. E agora você pode abrir os seus olhos, porque o sangue de Abel, ele clamava a Deus por justiça, mas o sangue de Jesus clama a Deus por graça. O sangue de Jesus clama a Deus a todo momento por graça. Pai, graça. Pai, compaixão. Pai, misericórdia. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então o sangue de Jesus clama a Deus por graça. E Deus ouve o clamor do sangue, que produz em Deus um efeito irresistível, quando Jesus pede perdão, quando Jesus pede graça. E quando Deus, então, ele olha para mim e para você, você que já fez uma decisão ao lado de Jesus, você que já reconheceu que você é pecador, que você é culpado diante de Deus e que o único meio de você chegar até Deus, de você poder ter um relacionamento como Adão um dia teve no jardim, é por meio do sangue de Jesus. Quando a gente reconhece isso e quando a gente recebe isso na nossa vida, Deus, ele passa a olhar para mim e para você, e ele não vê mais pecado em mim e em você, mas ele vê só sangue. Deus olha para você e vê só sangue. É sangue por todo lado. É isso que Deus vê quando ele olha para a sua igreja redimida. E é por causa do sangue de Jesus que eu sou aceito por Deus, que você é aceita por Deus. É só através do sangue de Jesus que você pode se reconciliar de novo com Deus. Atos 20 e 28, agora vocês pertencem a Cristo. Ainda que antigamente estivesse longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dele por causa do sangue de Jesus. 1 João 1,7, esse sangue pode te purificar. Só esse sangue pode te purificar. Ele diz assim, porque se vivemos com ele, como ele na luz está, nós temos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado, de toda a maldade que habita o nosso ser. Só esse sangue pode te justificar, pode te tornar justo diante de Deus. Romanos 5,9, e por seu sangue ele justificou a nós, pecadores. E esse sangue, ele tem ação universal. Por favor, jogue para mim o primeiro texto que nós lemos, lá de Apocalipse 5, capítulo 5, versículo 9 e 10. Assim como o pecado, ele teve ação universal, ele atingiu toda a raça humana, toda a criação de Deus, o sangue de Jesus também tem ação universal. Afinal de contas, esse povo todo que está lá no céu, e que eu estou lá no meio em nome de Jesus, porque essa é uma profecia sobre aqueles que estarão com Deus, estarão com Jesus Cristo, é uma profecia sobre a igreja arrebatada no céu. Lá está escrito que o próprio povo que estava lá reunido começou a cantar, digno é de receber o livro. Que livro é esse? É o livro dos juízos de Deus, do povo que ficou aqui na terra depois que Jesus voltou. E lá diz, ó, você, Senhor Jesus, é digno de receber o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, povo, língua, nação. O sangue de Jesus tem ação universal. É só através desse sangue que a igreja tem vitória contra o inimigo. É só por meio do sangue.
Às vezes a gente fala de sangue de Jesus, o sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Mas você não tem a noção do poder que há no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Repita comigo. Há poder no sangue de Jesus. E a vitória da igreja sobre o inimigo é através do sangue de Jesus. Em Apocalipse 12:11 vai dizer: e eles derrotaram quem? A Satanás, o dragão, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, pois não amaram as suas vidas, mesmo diante da morte. Aqui está falando dos mártires da igreja. Venceram a Satanás pelo sangue do Cordeiro. Mas nós também iremos ver em Apocalipse que quando Jesus toma o livro dos juízos de Deus sobre a terra, e Jesus desata, Jesus quebra o primeiro selo, porque só ele era digno de desatar aquele selo e de liberar os juízos de Deus sobre um mundo que rejeitou o Filho de Deus, que rejeitou o sangue do Filho de Deus. Então os juízos virão. Nós estamos no tempo da graça. A graça de Deus dispensada a todos. A graça de Deus acessível a todos os homens. De toda tribo, raça, língua e nação. Mas esse tempo um dia chegará ao fim. E aí entraremos numa nova dispensação, num novo tempo. É o tempo do juízo de Deus. E vai ser o próprio Jesus que vai desatar esse juízo. Hoje ainda dá tempo de você se livrar da culpa do pecado. Hoje ainda é tempo de você ser liberto, de você ser salvo por Jesus, de você ser livre daquilo que te aprisiona, daquilo que traz tristeza para o teu coração. Hoje é dia de você ser livre. O sangue de Jesus tem poder para libertar a sua vida. O sangue de Jesus tem poder para salvar a sua vida. Vou pedir para a igreja ficar de pé. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor vir aqui na frente. Nós vamos cantar um hino. E esse momento que nós estivermos cantando o hino, você tem a liberdade de vir aqui na frente. Você não precisa ter vergonha. Se você sentir o desejo de vir aqui na frente, você pode vir. Você pode pedir alguém para vir com você, para que a gente possa orar juntos. Nós vamos orar junto com você. E eu quero fazer o convite a você que ainda não fez uma decisão na sua vida, no que diz respeito à sua vida espiritual. Mas hoje, o Espírito de Deus te convida a receber na sua vida hoje o perdão dos pecados por meio do sangue de Jesus. Ele deseja te salvar. Ele deseja que você esteja no meio daquela multidão que lemos lá em Apocalipse e que entoavam um novo cântico ao Cordeiro. Ele deseja que você esteja lá. Essa é uma visão profética que João teve de um futuro que não está muito longe. E Deus deseja que você esteja no meio dessa multidão. Mas eu convido você também, que já tem Jesus no seu coração, e que você hoje ouviu sobre o poder que há no sangue de Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite, que o sangue de Jesus tem poder para tirar teu filho da droga. O sangue de Jesus tem poder para converter o coração do teu filho, da tua filha. O sangue de Jesus tem poder para libertar você daquela prisão que você sabe que você tem. O sangue de Jesus tem poder para converter o coração do teu marido, da tua esposa, de um parente seu que está perdido. O sangue de Jesus tem poder. Ele tem poder para curar enfermos. Ele tem poder para ressuscitar mortos. E ele tem poder para trazer salvação à tua casa. E aí eu vou convidar você a vir aqui na frente também, representando seu parente, para que a gente possa estar orando por você. Que você venha e a gente vai estar orando durante o louvor. Você tem essa liberdade de vir. Amém?
teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra-nos a graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo
Declare, você é livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Como nosso pastor sempre fala, né? Esse é um momento sério, né? É um momento, às vezes, em que há um conflito grande na nossa alma. Eu vou, eu não vou. Eu tomo uma decisão, eu não tomo. Mas eu sei que Deus falou ao seu coração. E eu sei que hoje você vai sair daqui com um novo entendimento sobre o sangue de Jesus e sobre o poder que há nesse sangue para libertar, para curar, para transformar. E eu vou convidar o pastor Gilmar. Nós vamos estar orando pelos nossos irmãos que estão aqui na frente. E eu peço que a igreja interceda junto conosco nesse momento. Amém? Deus, a tua palavra declara, Senhor, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram lavados pelo teu sangue, Senhor. Eles têm vida plena, vida abundante, Senhor, uma vida sem condenação, uma vida reta, uma vida digna e perdoada diante de Ti, Senhor, onde no passado, Senhor, os umbrais das portas foram aspergidos por sangue, expulsando a morte daquele lar, daquelas vidas, Senhor. Nesta noite, pessoas que aceitam Jesus como Senhor, têm vida plena, vida eterna, vida abundante, Senhor, vida de libertação, vida de escravidão que foi jogada para trás, Senhor. Haja uma nova vida, quem está em Cristo, nova criatura é, e nós declaramos vitória sobre estas vidas nesta noite, Senhor, sobre cura, sobre libertação, Senhor, que haja transformação total da sua mente, das suas atitudes para contigo, Senhor, e que eles estão perdoados pelo sangue, pelo poder que há em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida dos nossos queridos nesta noite, amém e amém. Vamos cantar só mais um pedacinho. Eu sou livre. Amém? As irmãs depois podem sentar. Vamos cantar só esse pedacinho. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Querido, que a graça de Deus, o amor do nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus nesta noite, por toda essa semana que ainda temos que enfrentar. Amém.